E o segundo macronutriente que nós vamos conversar serão sobre as proteínas. Bom, aqui eu botei nessa imagem, na parte de cima, né, vários filetes coloridos, tá? De várias cores. Eles estão aí representando os aminoácidos. Na verdade, existem 20 aminoácidos, né? É o que se propõe em termos de tipos de aminoácidos diferentes que o nosso corpo consegue aproveitar, né? Que são aproveitáveis pelo corpo humano. Então, existem 20 aminoácidos e a junção desses aminoácidos é o que forma a proteína. Então esses filetes coloridos representam esses aminoácidos diferentes que o nosso corpo pode aproveitar e a junção desses aminoácidos é o que forma uma proteína. Portanto, vocês já percebem aqui o quê? Que a proteína trata-se de uma estrutura maior e ela é formada por estruturas menores, os aminoácidos. Só que as combinações e proporções entre esses aminoácidos formam proteínas diferentes. Um exemplo, se você pega um filetezinho verde junto a um branco, junto a um preto, eu poderia chamar isso de uma proteína X, tá? Porque são 3 aminoácidos diferentes, isso é um exemplo, tá? E aí formou uma proteína, né? Já que a junção de aminoácidos forma uma proteína X. Mas se agora eu pegar o filete branco junto ao preto, depois que vem o verde e depois ainda vem o laranja, perceba, a quantidade de aminoácidos é diferente do exemplo anterior e também as combinações, né, a sequência de aminoácidos também é diferente. Logo, eu tenho agora uma proteína diferente. Posso chamar aqui, né, no exemplo de uma proteína Y. Então é isso. A quantidade de aminoácidos, as combinações, a sequência desses aminoácidos formam proteínas diferentes. E alguns desses aminoácidos são considerados essenciais, ou seja, o corpo só consegue obter por meio da alimentação. Então, existem vários tipos de aminoácidos que o nosso corpo utiliza por algum motivo, para alguma função. Ok. Só que a gente muitas vezes consegue sintetizar uma substância por meio de outra. E alguns aminoácidos a gente consegue fazer dessa forma. Porém, existem outros aminoácidos que a gente não consegue sintetizar. Não adianta a gente querer formar ele por meio de alguma outra substância. Não, a gente não forma. A gente não sintetiza alguns aminoácidos. E esses aminoácidos que nós não conseguimos sintetizar, nós só vamos conseguir tê-los dentro de nós se nós conseguirmos por meio de onde? Da alimentação. Então, esses aminoácidos são chamados de aminoácidos essenciais. E aí, quais são as funções das proteínas? Aqui eu vou destacar algumas, começando pela função estrutural. Exemplo, crescimento e regeneração de tecidos. Aqui eu trago o exemplo, por exemplo, da questão... Mas enfim, da questão das crianças e dos adolescentes que estão em fase de crescimento e literalmente nessa fase de crescimento a proteína entra, porque ela participa desse processo de crescimento de tecidos e tudo mais. Na questão da regeneração de tecidos, é quando você de repente se machuca, tem alguma lesão na pele, essa lesão ela vai passar por um processo todo de cicatrização, de reparo. Esse reparo tecidual você precisa de quem? De proteína. Outra função é a reguladora, como é o caso da ação de enzimas. As enzimas, elas são substâncias que agem dentro do nosso corpo, tá? E alteram muito o nosso metabolismo. Então o nosso metabolismo ele é muito regido pela ação de enzimas. Só que essas enzimas têm em sua estrutura uma substância proteica. Então tem proteína em sua composição. Transportadora é outra função, a exemplo de substâncias dos fluidos corporais. Vamos entender. Se você pega lipídio, gordura e coloca em água, essas substâncias não se misturam. Na próxima aula eu vou falar sobre lipídios e gorduras, tá? Mas de antemão eu quero que você veja isso aí na sua imaginação. Não se misturam. E quando a gente consome gordura e lipídio, eles vão ser absorvidos, vão chegar à corrente sanguínea de alguma forma. Só que gordura e lipídio são substâncias insolúveis em água, já que elas não se misturam em água. Só que o sangue é um meio solúvel. Então perceba, a gordura precisa ser transportada no sangue, só que ela não se mistura com o sangue, que é um meio solúvel. Como é que faz? Em muitos casos a gordura só vai ser transportada, literalmente caminhar pelo sangue,
por meio de uma substância transportadora. Essa substância transportadora pode ser a albumina, que é uma proteína, ou alguma outra substância que tenha na sua partícula alguma fração proteica. Então, a proteína atua também nessa questão transportadora. Síntese proteica, a exemplo da hipertrofia muscular. Aqui entra muito um benefício voltado para pessoas que já praticam algum tipo de exercício físico, mas também isso é interessante, né? O objetivo de hipertrofia muscular, que nada mais é do que o aumento do volume muscular, tá? Só para deixar bem claro o que significa hipertrofia muscular. É você aumentar a sua massa magra, a sua musculatura, o seu nível de massa muscular. Só que isso também é interessante não só para o estético, ou não só para quem pratica exercício e quer melhorar, né, o seu nível de massa magra. Não, isso também é importante até mesmo para quem quer emagrecer. Mais na frente aqui nesse curso eu vou te explicar como é que o músculo, né, age, né, de forma benéfica no emagrecimento. Mas por enquanto eu apenas cito que isso também é uma possibilidade. Mas, e a deficiência? Ou seja, e se a pessoa tem uma ingestão insuficiente de proteínas? Embora, já adianto, isso não costuma ser algo bem comum, pelo menos na minha rotina, é aquilo. Existem populações diversas, né, culturas diversas. As pessoas que chegam a mim no consultório não costumam ser pessoas que, quando eu avalio a dieta, possuam deficiência de proteínas, tá? Então, podem existir pessoas que tenham ingestão suficiente? Pode, é por isso que eu trago aqui. Mas na minha realidade de consultório não é algo tão comum. Mas em todo caso, se a pessoa tiver ingestão deficiente de proteínas, o que pode acontecer, né? Um dos eventos que podem acontecer é a diminuição do crescimento. Lembra que eu falei que as proteínas participam do crescimento, principalmente em crianças e adolescentes? Então, nessas fases da vida, se você tem uma ingestão de proteína insuficiente e que é uma ingestão insuficiente crônica, né? Ou seja, a pessoa não consome proteína mesmo há muito tempo, né, de forma suficiente, pode acabar atrapalhando no crescimento. Outro problema que pode acontecer é a atrofia muscular. Eu também disse que a proteína ajuda no quê? Na hipertrofia muscular, que é o crescimento muscular. Pensa comigo, se a proteína atua nisso, é racional imaginar que se você ingere pouca proteína, vai acontecer o contrário. E o contrário é o quê? Diminuição do volume muscular, que é a atrofia muscular. O músculo ele atrofia, ele reduz o seu tamanho, o seu volume. E aqui eu coloquei funções específicas, porque cada proteína, cada aminoácido, eles podem atuar em funções diversas. Então, se você tem deficiências de aminoácidos específicos, você vai ter funções específicas alteradas. Vou trazer aqui um exemplo. Existe um aminoácido chamado triptofano. Esse triptofano ele é responsável por ajudar na liberação no nosso corpo de serotonina. Serotonina, quando é liberada, ela ajuda a dar a sensação de bem-estar. Logo, se você tem baixa ingestão de triptofano, você vai prejudicar a liberação de serotonina, fazendo com que você possa ser uma pessoa mal-humorada. Além disso, quando você tem essa sensação de bem-estar promovida pelo triptofano, pela serotonina, você ajuda a controlar o seu apetite. Então, se você tem baixa ingestão de triptofano, você pode acabar tendo uma compulsão alimentar por conta de uma deficiência nutricional. Você fica toda hora com fome, você nunca entra em estado de plenitude em relação ao seu apetite. E além disso, né, a serotonina, o triptofano, quando liberados, bem regulados, eles também ajudam na liberação de melatonina durante o sono, então ajuda na qualidade do sono. Mais uma vez, a ingestão deficiente pode acabar repercutindo negativamente na sua qualidade do sono. Então perceba que um aminoácido como o triptofano pode acabar interferindo em muitas funções. E o triptofano, ele é justamente um dos aminoácidos considerados como essenciais. Logo, se você não ingere o aminoácido triptofano de forma suficiente na sua dieta, você vai ter a deficiência dele e aí você pode acabar tendo, né, consequências, né, no seu metabolismo. Mas e em relação à quantidade? Porque, ok, precisamos ingerir proteínas de forma adequada, temos que ter cuidado para não ingerir uma quantidade insuficiente. Então, ok, qual é a quantidade que nós precisamos ingerir? Aqui eu trouxe a quantidade mínima, que é de 0,8 gramas de proteínas por quilo de peso por dia. Essa é uma recomendação para pessoas adultas e sedentárias. Então, vamos a um exemplo. Se temos uma pessoa com 70 quilos, basta multiplicarmos 0,8 vezes 70,
que será igual a 56 gramas. Eu não falei que é 0,8 gramas de proteínas a cada quilo de peso? Se a pessoa tem 70 quilos, é 0,8 vezes 70, dando 56 gramas de proteínas. Esses 56 gramas é o teor de proteína que ela precisa consumir todos os dias. Então, se ela consumir 56, 57, 58, 59, 60, é uma quantidade boa. Agora, se ela precisa ingerir 56 gramas e ingere 40 gramas, é um tipo de pessoa que está ingerindo proteína o quê? De forma insuficiente. Mas eu já adianto que essa necessidade da ingestão de proteínas, ela aumenta em pessoas fisicamente ativas, ou seja, que praticam algum esporte, tá? Não necessariamente atletas, mas uma pessoa que faz academia, né, do dia a dia também, uma pessoa que faz exercícios amadores também está fazendo algum exercício. Então, é você ser uma pessoa fisicamente ativa, é isso que a gente chama. Então, nesses casos, a necessidade da ingestão de proteínas aumenta, podendo dobrar, triplicar até. Mas, o que acontece? A quantidade a se aumentar vai depender da modalidade do exercício praticado, bem como da intensidade e frequência da prática esportiva. Então eu não coloquei aqui o quanto que vai se aumentar porque vai variar. Eu posso prescrever para uma pessoa 1,1, para outra 1,6, para outra 2 gramas de proteínas por quilo de peso, então varia muito. Apenas eu trouxe aqui que existe uma quantidade mínima e que se você pratica esportes, essa necessidade vai ser aumentada, ok? Mas e quantas pessoas vegetarianas e os veganos? Nossa, mas porque para quem não sabe, né, o que eles têm em comum? Vegetarianos e veganos, eles não consomem em comum que alimentos com carnes, né? As carnes, para quem não sabe, ou provavelmente você saiba, são alimentos típicos que são fontes em proteínas, né? Muita gente que faz, por exemplo, academia, gosta muito de incluir na dieta um frango. Por quê? Porque frango é um tipo de carne, né? Embora seja de aves, mas é uma carne. Então é fonte proteica. Então essas pessoas vegetarianas que não consomem carnes, assim como os veganos que não consomem carnes, o que acontece? Né? Lembrando que eles não consomem carne de qualquer espécie, tá? Seja carne bovina, de aves ou peixes. E aí, como é que faz? Na verdade, a grande dica para essas pessoas é que elas incluam na alimentação e invistam, né, em leguminosas e cereais. Como exemplos, eu trouxe aqui alguns: quinoa, aveia, o amaranto, feijão, grão de bico, lentilha, entre outros. Essas opções que eu trouxe aqui são exemplos do que nós chamamos de proteínas de origem vegetal. Ou seja, são alimentos que contêm proteínas, contêm aminoácidos, mas não são de origem animal. Não são carnes, são de origem vegetal, mas possuem proteínas. Então o que eu posso dizer aqui é: a pessoa pode perfeitamente conseguir ingerir a quantidade de proteínas que ela precisa durante o dia, sem necessariamente consumir alimentos de origem animal. Sim, isso é possível. Mas vamos falar agora de fontes alimentares. Afinal, precisamos ingerir proteínas, então de onde nós podemos consumir as proteínas em termos de fontes alimentares? Começando aqui, ó, as carnes. Afinal, eu já citei aí, né, que as carnes são exemplos de alimentos de fontes proteicas. Temos também os cereais, os grãos, que eu também citei, né, quando eu falei a quinoa, o amaranto também. Na verdade, cada cereal, cada grão tem uma composição particular, mas no geral eles sim costumam ser fontes de aminoácidos, de proteínas. Os feijões, que existem alguns tipos, na verdade aqui o feijão eu trago como um exemplo do grupo das leguminosas. Temos os lácteos. E aí só uma pequena observação, aqui nessa aula eu não vou falar sobre suplementação, mas só para você aí que já ouviu falar no Whey Protein. O Whey Protein é um suplemento proteico e ele é obtido a partir de quem? Do leite de vaca. Então os lácteos são uma fonte de matéria para a produção do Whey Protein. Portanto, né, a gente tem proteínas nos lácteos, no leite de vaca e seus derivados. Os ovos, aqui na imagem eu trago o ovo de galinha, mas a gente pode também considerar um outro tipo de ovo, né, de uma outra ave que é bem comum, que é a codorna. Então o ovo de codorna também entra como um exemplo também bem interessante, que também vai ter proteínas. E aí, puxando o gancho que eu falei sobre o ovo, agora eu vou falar sobre a questão da proteína de alto valor biológico. Quando você ouvir que algum alimento é fonte de proteína de alto valor biológico, isso quer dizer que aquele alimento
possui todos os aminoácidos essenciais. E o ovo é um exemplo desse. O ovo de galinha, ele possui proteína de alto valor biológico. Mas é importante que você entenda o seguinte: se você pega um ovo e o consome, realmente, ele contém todos os aminoácidos essenciais. Mas isso não quer dizer que em apenas um ovo você garantiu a quantidade necessária para todo dia de todos os aminoácidos essenciais. Exemplo, eu não disse que o triptofano é um tipo de aminoácido essencial? Então, por mais que em um ovo contenha a presença, né, do triptofano, isso não quer dizer que em apenas um ovo você vai ter ingerido a quantidade de triptofano que você precisa ingerir durante todo o dia. Então, isso daqui é para te mostrar que tudo vai levar para um seguinte caminho: a importância da gente diversificar a nossa alimentação. Quando a gente passa por um princípio de mudança na alimentação, no sentido de melhorar a nossa alimentação, a gente não pode mais ter uma alimentação sempre na mesma coisa, né? A gente sempre come as mesmas coisas. Porque a gente pode acabar entrando na cilada de estar consumindo sempre aqueles alimentos, e aqueles outros alimentos que a gente não consome por algum motivo, né? Eles têm nutrientes que não estão em grande quantidade nos alimentos que a gente está consumindo. Então você corre o grande risco de estar excluindo alimentos e grupos de alimentos que são fontes de outros nutrientes, e você pode acabar entrando em deficiências nutricionais. Então, nos vemos agora na próxima aula para a gente fechar essa parte dos macronutrientes, em que eu vou falar sobre os lipídios, sobre as gorduras, na próxima aula.